Todo mundo aí falando de centro, políticos de centro, candidatos de centro. Primeira pergunta, o que é o centro? Segunda pergunta, vou responder no vídeo, o que é o centro? Segunda pergunta, como ele se manifesta na prática, no mundo, por exemplo, no Brasil, né? Então, são duas perguntas relevantes. É interessante, eu não quero entrar aqui na falsa equivalência, já tem muita gente que fala isso, a falsa equivalência entre PT, Lula e Bolsonaro, quando se diz que eles são os dois extremos, é evidente que tem uma falsa equivalência. Porém, vão lá, eles estão, ainda que haja essa falsa equivalência, é fato, né? Falsa equivalência é fato, né? Eles estão polarizando, também é fato. Um é governo, Bolsonaro, outro é oposição, Lula e PT. Então, existe alguém que possa ser meio governo, meio oposição? Né? Quem busca o centro busca isso. Né? Então, existe alguém que possa ocupar um espaço que não seja nem o do governo e que não seja nem o da oposição? Quando alguém pergunta sobre centro, a pergunta que se faz é essa. Ora, ocupar um espaço que seja parcialmente do governo, então vai ter que ser uma força política, um líder político, que apoie o governo Bolsonaro em algumas coisas e apoie o PT em outras. O centro tem que ser isso, porque aí vem a definição de centro, né? O que é o centro? O centro tem o que nele? O centro é algo que o conteúdo do centro depende do conteúdo dos extremos. Isso aqui é fundamental, tá? O centro nada mais é do que um ponto equidistante entre os dois extremos. Os dois extremos quais? Os principais da política daquele país. Então, o centro, quem ocupa o centro, é aquele que está a meio caminho. E quem é que está a meio caminho? Quando eu vejo a listagem de figuras ou líderes do centro, eu fico sempre pensando, quem é que está a meio caminho entre PT e Bolsonaro? Exatamente no meio. Né? Eu vejo muitos nomes que são citados que não estão a meio caminho, que estão muito próximos de Bolsonaro. Eu vi alguém mencionando, né, que o Partido Novo, o Amoedo, estaria no centro. Olha, o Partido Novo votou tudo a favor do governo Bolsonaro. O Partido Novo está dentro do governo efetivamente, tem um ministro, né? Se é que se pode dar o nome de ministro do Meio Ambiente. Né? Então o Partido Novo não é centro, porque ele está muito alinhado ao governo. Alguém que seja centro tem que ser alguém parcialmente alinhado ao governo, parcialmente alinhado à oposição, que defenda um pouco o outro. E que, evidentemente, vai dar uma sustentação ao governo. Mas centro é isso. Centro é um ponto equidistante entre governo e oposição, entre esquerda e direita. Esquerda e direita tem conteúdos. Tá? A esquerda, eu já coloquei isso no meu livro, está em algum lugar aqui. Deixa eu pegar aqui o meu livro, aqui, O Voto do Brasileiro. Tá? Isso aqui tem aqui a definição de esquerda e direita. Não fui eu que inventei, eu pego definições que estão aí, as mais utilizadas, e mostro como elas acontecem no voto, efetivamente. Quem vota à esquerda no Brasil é o PT, a direita foi o PSDB, ou centro-direita, foi sendo o PSDB até a eleição de 2014, depois de 2018 virou uma extrema-direita Bolsonaro, e eles têm perfis de votos diferentes. A esquerda, ela é votada sistematicamente, vejam, acabou de acontecer agora a eleição na Espanha, a esquerda é votada sistematicamente por eleitores com renda mais baixa, escolaridade mais baixa. E a direita é votada sistematicamente por eleitores com renda mais alta, escolaridade mais alta. Isso acontece assim em todos os lugares do mundo, inclusive nos países mais ricos, nos países mais desenvolvidos. Sempre vão existir pessoas com renda mais baixa e renda mais alta. As pessoas de renda mais alta votam, em sua maioria, proporcionalmente mais nos candidatos de direita, e as pessoas de renda mais baixa votam mais nos candidatos de esquerda. E ali tem o centro. Tá? E aí o centro vai ter de tudo. Vão ter as pessoas de renda média, se você preferir, mas vai ter dos dois lados. Renda média, pessoas de renda baixa, pessoas de renda alta. Então você tem ali o centro. O que acontece? Então, definir centro. Tá? A definição de centro foi a que eu falei, livro de ciência política. Tá? Uma vez definido o centro, então o conteúdo do centro vai variar em função do conteúdo dos extremos, né? Ou em conteúdo da agenda ali do eleitor. Né? E você pode imaginar que os extremos caminhem todos. Vamos nos recordar, primeira campanha eleitoral do PT em 1982, governo de São Paulo. Peão vota em peão, trabalhador vota em trabalhador. Uma campanha extremista, de extrema esquerda.
Foi a primeira e única. Depois, 7 anos depois, em 1989, já não tinha mais trabalhador, voto em trabalhador, peão, voto em peão. Era sem medo de ser feliz. Um lema mais amplo que abarcasse todos que quisessem votar e não apenas trabalhadores e operários fabris. Tá? Então, o que acontece? O partido caminhou para a direita. Então, vamos supor que todo mundo caminhe numa certa direção. Tá? E aí o centro vai junto. O centro não fica parado, ele caminha junto com as duas forças principais. Então, essa é a definição de centro. A segunda coisa que eu disse que ia abordar aqui nesse vídeo é o que é o centro na prática nos países. O centro é sempre algo minoritário. O centro não governa. Nós não temos casos no mundo de governo de um partido de centro que tenha se tornado majoritário. Quando eu fui a primeira vez fazer um levantamento, a internet é muito boa por conta disso. No passado, nós, cientistas políticos, né, eu fico vendo obras do final dos anos 80, até mesmo anos 90, elas trabalham, em geral, europeus que residiam ali na Europa, então viajavam de país para país e levantavam fisicamente a informação no papel, ia no parlamento, via como é que os partidos votavam. Hoje está tudo na internet, já de muito tempo. Então, há muito tempo atrás, eu fui atrás dos partidos de centro nos países. E aí detectei o seguinte: os partidos de centro, em todos os países do mundo, nos Estados Unidos não tem partido de centro com representação. Eu digo, olha, os Estados Unidos tem 2 partidos. Aí tem gente que diz, não, os Estados Unidos tem muitos partidos. Tem muitos, né? O que interessa são 2. Somente 2 partidos nos Estados Unidos têm deputados e têm senadores. Então, não existe partido de centro nos Estados Unidos. Tá? O sistema eleitoral americano impede que exista partido de centro. Né? Um sistema o sistema majoritário dificulta muito isso. Acabou acontecendo isso no Reino Unido, por razões muito regionais. Partidos da independência escocesa, partidos irlandeses, aí que tem um voto só daquela região. Mas do ponto de vista de esquerda e direita, que é o que interessa quando a gente pensa em centro, o partido que defende a independência da Escócia não é de centro, nem de esquerda, nem de direita. Ele tem essa agenda, eleito por essa agenda. É uma agenda regional. Quando a gente pensa centro em relação à esquerda e direita, a gente sempre pensa a agenda econômica, a agenda dos costumes. Então, quando você olha todos os países do mundo, faça essa procura agora. Você não vai encontrar partido de centro grande. Todos os partidos de centro são muito pequenos. O Brasil sempre teve, até a última eleição, um partido de centro muito grande, que era o PMDB, que era o MDB. Aliás, muito grande não, imenso, né? E o PMDB, na eleição de 2018, se deu muito mal. Ele foi quase que dizimado nas urnas, diminuiu muito. Quem é o substituto na prática do PMDB? É o Centrão, a soma daqueles partidos. Então o próprio MDB entra nisso, o PSD, o PP, o PR, uma parte do DEM. Então hoje você tem um centro, né, que você define dessa maneira na prática no Brasil. Ele é grande, né, por razões eleitorais, por razões do nosso sistema. Nossos partidos de centro, no passado, o PMDB, e hoje, a soma deles é muito maior do que em qualquer país do mundo. É impossível governar sem esses partidos. A Alemanha hoje é governada por uma aliança entre o partido de direita e o partido de esquerda. Até pouco tempo atrás, antes dessa aliança, é a segunda vez que ela acontece na Alemanha, mas antes dela tinha lá um partido meio ali de centro, centro-direita, FDP, né, o partido mais liberal, né, e ele dava o apoio ou à esquerda ou à direita para viabilizar o governo. As pessoas dizem, eu sempre me rio com isso, o PMDB está em todos os governos, o MDB está em todos os governos. O partido de centro, por definição, ele fará parte de todos os governos. Por quê? Vamos pensar no caso da Europa, partidos de centro pequenininhos, que são fiéis da balança no momento que vai formar a maioria parlamentar, a maioria governamental. Então eles vão para o partido que recebeu mais votos, que tem mais cadeiras, o partido que vai formar o governo. Eles, como fiel da balança, apoiam o partido e viabilizam o governo. Então, em todos os lugares do mundo, os partidos de centro são muito pequenos. No Brasil, há essa excepcionalidade, que, no meu entender, eu considero que essa excepcionalidade existe, porque a nossa legislação eleitoral ela é muito permissiva com relação aos partidos políticos. Ela permitiu que nós tivéssemos muitos partidos. O PMDB sempre foi uma federação de elites regionais.
todo mundo defende o interesse comum do PMDB em Brasília, mas nos seus estados cada um se alinha do jeito que quiser. Sempre foi isso, né? Por conta até do Brasil ser, por conta do Brasil ser uma federação. Agora, essa é a discussão sobre o centro. Então, no Brasil, é uma discussão meio, né? Primeiro, ninguém no Brasil define o que é centro. Eu acabei de fazer isso nesse vídeo. Segundo, ninguém no Brasil lhe diz que em outros lugares do mundo o centro é muito pequeno e só no Brasil ele é muito grande. Bom, agora vamos derivar isso para o que está acontecendo no Brasil. Haverá um candidato de centro ou que a gente sabe que tem forças políticas tentando promover esse candidato com esse carimbo, o carimbo de candidato de centro. A gente sabe que isso está acontecendo. A questão é, isso é viável? Esse candidato será sempre visto como de centro? Olha, eu não imagino, do ponto de vista da análise, que é a minha responsabilidade, do ponto de vista analítico, você tem um partido claramente de esquerda que detém votos que permitem que esse partido vá para o segundo turno, é o PT. Esses votos, em sua maioria, são no Nordeste, não apenas. E você tem o voto de centro-direita, de direita, que era um voto detido, que desaguava sempre nas candidaturas presidenciais do PSDB e que na última eleição foi para Bolsonaro. Ora, qualquer um que entre, né, vai ter que deslocar ou um ou outro, porque tem 2 turnos no Brasil. Tem 2 turnos. Então esse centro vai ser o quê? Esse centro vai ser para tirar o PT do jogo? Então ele vai ter que conquistar o eleitor do Nordeste que vota no PT. E esse eleitor não é de centro nesse aspecto, é um eleitor de esquerda. São as pessoas mais pobres do Nordeste que votam no PT por conta das políticas redistributivas, das políticas de transferência de renda, do Bolsa Família, e essas pessoas se identificam fortemente com o PT. E por outro lado, você tem... então esse partido de centro, ele vai entrar e vai deslocar esse eleitor? Ah, não vai. Ele pode até pegar um pedacinho desse eleitor para ir para o segundo turno, mas chegando no segundo turno, o que ele fará? Tá? Porque esse eleitor vai, em sua grande maioria, tem ido em sua grande maioria para as candidaturas do PT. Isso vem acontecendo assim desde a eleição de 2006. Bom, então não vai fazer isso. Vai fazer o quê? Então vai pegar o eleitor de Bolsonaro? Tá? O Bolsonaro tem trabalhado, a comunicação de Bolsonaro tem trabalhado para reter esse eleitor. Como? Tem alguns emblemas de comunicação nos quais Bolsonaro faz isso. Primeiro, essa coisa de líder forte, a favor da ditadura, tem que passar por cima. O eleitor de direita valoriza isso. E Bolsonaro cultiva isso. A segunda coisa importante, elementos de conservadorismo nos costumes, conservadorismo nos hábitos. Religião, discurso anti-legalização do aborto, enfim, vários elementos ali, discurso anti-minorias, né? Então esse de centro vai fazer o que com esse discurso? Veja, é um ensanduichamento, né? E aí vai haver segundo turno. Então vamos supor, ele vai conseguir tirar o voto do PT e ir para o segundo turno e enfrentar Bolsonaro, então ele vira um candidato de esquerda para reter esse voto. Ou, ao contrário, o PT vai para o segundo turno, ele vai deslocar Bolsonaro e ir para o segundo turno contra o PT, se torna um candidato de direita. Então essa coisa do centro é uma coisa muito escorregadia, é uma discussão que, no meu entender, na minha visão, é uma discussão mal colocada, é uma tentativa, e é interessante também chamar a atenção de uma coisa. Hoje se fala muito em centro. Quando a polarização era PT e PSDB, ninguém falava de centro. É bem interessante isso, né? Aí, no momento que o PSDB sai de cena, né, eu penso, né, que talvez seja a maneira de recolocar ou o PSDB com o nome próprio PSDB, ou o que é a alma do PSDB no jogo político, né, vindo com esse debate em torno do que seja o centro, né, muito mais do que qualquer outra coisa. Porque do ponto de vista conceitual e do ponto de vista real, prático, né, das manifestações efetivas de partido de centro e candidaturas de centro no mundo, é um debate estranho, meio mal colocado. Tá? É um debate que não se sustenta. Agora, do ponto de vista de viabilizar ou o PSDB ou o que seria o PSDB em função do fato de Bolsonaro ter deslocado o PSDB, aí faz sentido. E aí, nesse sentido, não seria uma candidatura de centro, qualquer que seja ela, seria uma candidatura para disputar o voto de Bolsonaro.
seria uma tentativa de setores de centro-direita, de setores de direita no Brasil, que não negam o iluminismo, não negam o progresso, não negam a ciência, não negam o valor do ser humano, que tudo isso o Bolsonaro nega. Seria uma tentativa de eles irem e retomarem esse eleitor para esse discurso, digamos assim, e essa agenda de direita. É assim que eu vejo a ideia de centro no Brasil.